Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo legal? Tá? Então terminamos o primeiro bimestre, tá? Iniciaremos hoje então o segundo bimestre de Geografia, ok? Essa aqui é a avaliação que vocês receberão essa semana, tá bom? Essa atividade ela é fácil, tá? Só uma complementação das outras atividades, tá? Ela vai falar sobre fechamento daquela última que a gente estudou sobre tempo e clima. É um caça-palavras. Essas palavras aqui que vocês vão encontrar lá no caça-palavra, tá? Então, ok. Essa é a atividade da semana de 12 do 4 a 16 do 4. Então, vocês vão fazer, tirar uma foto e enviar para mim para o visto, tá bom? E agora, vamos para o conteúdo dessa semana. Vamos fechar aqui. Esse é o conteúdo dessa semana, da próxima semana, né? Que vai de 18 a 23 de abril. A gente vai falar sobre as formas de relevo, solos e sua ocupação urbana e rural. Sabemos que o planeta Terra tem diversas formas de relevo, né? O relevo no planeta não é o mesmo, tá bom? Depois eu vou gravar uma aula específica só com os tipos de relevo, as formas de relevo que existem, tá? E o solo, o que é solo? Você já deve ter estudado em ciência, se não vai estudar ainda. A formação do solo, o solo é aquela parte agricultável, né? Onde eu planto, faço plantações, né? É o solo. O solo é formado por, né? O solo em si, o solo é formado por areia, rocha decomposta mais humus, que é o adubo natural da terra, tá? Isso também a gente vai ver numa aula detalhada depois. Como é que se dá a ocupação, né, dessas formas de relevo do solo? É no meio urbano e no meio rural. Vamos lá? Impactos ambientais. Você sabe o que é impacto ambiental? Impacto é uma coisa que bate, colide, que causa algum problema, né? Então são problemas na natureza, problemas no meio ambiente. Que impactos ambientais são esses? Vamos lá. Então a natureza, tá? O planeta Terra é o nosso habitat. Ele é formado por seres vivos e seres não vivos. Seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos. Seres não vivos, o ar, a água, o sol, as estrelas. Esse planeta Terra, na junção de seres vivos e seres não vivos, tá? Lá nos seres não vivos eu tenho a hidrografia, que é a parte da água, a atmosfera, que é a parte do ar, a litosfera, rochas e solo. O que eu tenho mais? Então eu tenho litosfera, rocha e solo, hidrosfera, que é a parte da água, litosfera, rocha e solo, e atmosfera, que é a camada de ar. Está faltando seres vivos, né, que é a biosfera. Esse planeta ele precisa trabalhar em perfeita harmonia, né, para que todos os elementos que o planeta Terra, todos os elementos do planeta Terra trabalhem em ciclos, tá? E esses ciclos, por sua vez, eles não podem ser rompidos ou interrompidos. E quando há a interrupção desses ciclos, causa o quê? Os impactos ambientais, né? E uma coisa interessante, quando eu comecei a explicar a geografia para vocês, eu falei que a geografia ela tem dois elementos principais de estudo. Quais são? O espaço geográfico e o ser humano. Por que o ser humano foi colocado aí? Porque o ser humano é um animal também, né? Racionais, somos racionais, e por isso temos a capacidade de modificar e transformar esse espaço geográfico de acordo com a nossa necessidade. Só que esse processo de transformação, muitas das vezes, ele é além do necessário, né? É verdade que a gente precisa modificar o espaço geográfico para que a gente possa viver melhor, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma palavra chamada consumismo.
Consumismo vem de consumo. O que é consumo? Quando eu vou lá no supermercado e compro alimentos, eu estou utilizando aqueles alimentos como forma de consumo para minha sobrevivência, tá? E consumismo. Consumismo é um fator empregado principalmente pelo capitalismo para evidenciar para a gente aquilo que a gente consome além do necessário, né? Muitas das vezes a gente compra alguns produtos que acabam ficando encostados dentro de nossas casas, né? Não tem tanto uso assim, né? Isso é consumismo. E esse consumismo, gente, ou autoconsumo, ele é sempre motivado e incentivado, né, pela televisão, com propaganda. Você abre a internet, lá tem uma propaganda de lado, somente para nós consumirmos. A agropecuária. Agropecuária, o que a agropecuária tem a ver com, né, impactos ambientais? Muita coisa. Muita coisa. A agropecuária envolve a agricultura e a pecuária, né? Tanto a agricultura e a pecuária hoje na sociedade moderna, ela utiliza técnicas muito avançadas, né? A gente vai ver isso depois. E a questão do carvão. Carvão, sim, né? Principalmente para a produção de energia. Você sabe o que essas três coisas têm em comum? Todas elas estão diretamente ligadas aos impactos ambientais. O que é impacto ambiental? Aqui está a definição. São as consequências das atividades humanas na natureza. A mineração e a agricultura, por exemplo, são atividades econômicas que alteram o meio ambiente. A mineração é um processo de retirada de recursos, né? É uma forma de extrativismo, que retira elementos diretos da natureza. No caso aí, né, ouro, diamante, tá? E para se praticar essa mineração causa-se um estrago muito grande na natureza, né? O uso aí, por exemplo, do mercúrio para separar o ouro, né, é um impacto ambiental. Tem algumas mineradoras que destroem a natureza de forma assustadora, né? Principalmente quando elas guardam os resíduos da mineração. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Tem outra questão aqui, ó, a agricultura. Hoje se produz para vender para outros países, principalmente o Brasil, né? Se você for ver na região aí onde está a escola municipal Santa Terezinha, o tanto de lavoura de soja que tem, tá? Essa soja, por sua vez, a maioria dessa soja, ou toda ela, é para abastecer o mercado externo. Tem mercado externo em outros países, tá? Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. Esses impactos podem ser locais, como a poluição urbana do ar, e a poluição do ar em ambientes fechados. Cidade grande hoje, né? As indústrias, não sei se vocês já viram, perceberam, que elas estão no espaço urbano, né? Não tem indústria no meio rural. Tem. São próximas às cidades, então, aos grandes centros urbanos. Por quê? Forma o quê? Estratégica. Estratégica de quê? Mão de obra, principalmente de trabalhadores, né? Na cidade tem mais. Hoje tem uma coisa interessante, né? Que a maioria das pessoas vive na zona urbana. E a zona rural tem uma parcela menor da população, tá? Por quais motivos? Vários motivos, né? Essa questão aí da chamada automação. O que é automação? É a aplicação de técnicas modernas na agricultura e na pecuária, né? Não sei se acontece aí na fazenda onde vocês moram, por exemplo, a ordenha mecânica é uma mecanização no campo, né? É uma máquina aplicada para ordenhamento das vacas, tirar o leite. O que isso representa? A troca do trabalho humano por máquina, né? É bom ou ruim? É bom porque o trabalho facilita o trabalho, né, do ordenhador, e ao mesmo tempo é ruim porque acaba, né, fazendo com que muitos trabalhadores que trabalhavam na ordenha manual perdessem seus empregos, porque lugar aí que tinha 3, 4 pessoas para ordenhar o gado manualmente, hoje uma só consegue na ordenha mecânica. Os impactos também podem ser regionais, como a chuva ácida,
Os impactos ambientais também podem ser regionais, como a chuva ácida. O que é chuva ácida? Chuva ácida é o processo de quando a água evapora para a formação de nuvens, leva junto elementos químicos, né? E forma nuvem e cai em forma de chuva ácida. Já os impactos globais são o efeito estufa, desmatamento e degradação costeira e marinha. Globais é que atinge, né, o mundo todo. Esse efeito estufa aqui, ó, tem dois tipos de efeito estufa. Esse aqui é parte de ciências, tá? Mas eu vou falar para você. Esse efeito estufa natural é quando a natureza está trabalhando em perfeita harmonia, né? A atmosfera tem a função, a camada de ozônio tem a função de filtrar uma certa quantidade desses raios, refletir de volta para o espaço e fica a quantidade aqui no planeta Terra, né? Fica 30% dos raios solares. Há o efeito estufa causado pela ação humana, né? É quando há a retenção de mais de 30% dos raios solares. Aí causa o chamado aquecimento global. Desmatamento, você sabe o que é? É a retirada de árvores de um certo local para se praticar o que? Agricultura, pecuária. A degradação costeira e marinha. Essa costeira que está ligada lá ao Oceano Atlântico. Tá? Exemplos de impactos ambientais. As principais atividades causadoras de impactos ambientais do planeta são a mineração, a agricultura e a exploração florestal. A produção de energia, os transportes, as construções civis, como estradas e cidades, além das indústrias básicas químicas e metalúrgicas. Tem muita coisa aí que degrada o meio ambiente, né? Muita. Está causando estragos gigantes na natureza. As agressões do ser humano ao meio ambiente ficaram mais intensas depois da Revolução Industrial. Isso aqui é o foco de estudo de geografia, lá com vocês lá no 8º, 9º ano. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi aquele momento na história quando a indústria começou a produzir muito, né? Essa Revolução Industrial aconteceu no século XVIII na Inglaterra, marcado pela invenção das máquinas, quando as máquinas começaram a atuar no processo industrial. Aí produziu muito, né? Isso aconteceu particularmente no século XX, por causa do grande aumento da população e do consumo nos países industrializados. Por isso, a maior parte dos impactos ambientais são causados pelo homem direta ou indiretamente. Então, os causadores dos impactos ambientais aí, ó, somos nós, seres humanos, né? Uai, professor, mas vulcão e terremoto não é impacto ambiental? Sim, mas é impacto ambiental natural, né? O tsunami também, que é o terremoto lá no oceano. São impactos ambientais? São, mas são naturais. Isso é a natureza trabalhando, porque a natureza ela se modifica sozinha também, né? Vulcão, terremoto, tsunami, tá? Isso não é impacto ambiental, é a natureza trabalhando. Impactos ambientais causados pela mineração, eu já falei para vocês. A mineração é uma atividade de extração de minérios como carvão, petróleo e gás natural. Esses minerais são encontrados em forma natural, sólida, líquida ou gasosa. Os minerais são recursos esgotáveis, ou seja, se eu retiro, a natureza não coloca de volta. Está lembrado lá daquelas duas definições? Recursos naturais renováveis e não renováveis. Renováveis eu tiro, a natureza coloca de volta. Não renováveis eu retiro e a natureza não recoloca de volta. E os minérios são, os minerais são esgotáveis, né? Por exemplo, o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, porque ele é formado a partir do processo da decomposição de seres vivos. Tem uma floresta nessa região e ela é soterrada. 1 milhão de anos depois, essas florestas se transformam em petróleo. E se eu retirar, não tem de volta. Aquele recurso ali vai acabar, né? Depois de extraídas, as substâncias minerais são processadas com substâncias químicas, geralmente nocivas para a natureza. Isso é feito para que os minerais sejam utilizados na indústria. Em contrapartida, parte dos minerais extraídos é estéril, ou seja, não tem nenhuma nocividade. E não servem também para a indústria e são precisam ser descartados, né?
é o lixo da mineração. Então esse material é depositado em áreas vizinhas à mina. Assim, os principais impactos ambientais da mineração são a poluição da água pelo descarte indevido dos rejeitos da mineração, além de contaminar a fauna e a flora aquática. O que é fauna? Animais. O que é flora? Vegetais. Existentes lá na água ou às margens dessa água. Tá? Tivemos o exemplo aí de uma usina de contenção de resíduo que explodiu, né? Arrebentou tudo, né? Causou um impacto ambiental gigante, além da mortandade de várias pessoas, de seres humanos também. A poluição do ar a partir da queima de elementos tóxicos. Quando faz a mineração, precisa separar o minério de outros elementos que estão junto com esse minério, utiliza elementos químicos. E esses elementos químicos são tóxicos. A poluição sonora das instalações que afetam cidades urbanas, a subsidência do terreno, afundamento gradativo da superfície da terra e rejeitos radioativos. Esses rejeitos radioativos aqui estão ligados a usinas nucleares. A mineração de bens de construção civil como areia, argila e brita também é uma preocupação, pois existe um alto índice de clandestinidade nessa atividade e os impactos ambientais são grandes. Degradação de ambientes de delicado equilíbrio ecológico, dunas e manguezais, alteração de canais naturais de rio, dos aspectos paisagísticos. Agora vamos para os impactos ambientais causados pelas fontes de energia. Aqui eu tenho uma energia limpa, né? Essa aqui são pás para a produção de energia eólica. Energia eólica é energia produzida pelo vento. Não é o vento que produz energia. É o vento que faz mover essas pás, e a movimentação dessas pás produz energia elétrica. Energia limpa essa aqui. Os impactos ambientais causados pela obtenção de energia são discutidos mundialmente devido à gravidade da questão. Afinal, a maior parte do mundo é urbano e necessita de energia para funcionar. As termoelétricas, por exemplo, produzem energia através da queima em caldeiras de carvão. Essas termoelétricas precisam aquecer, para produzir energia elétrica. E esse carvão é retirado da onde? Da natureza. Seja ele carvão mineral ou vegetal. Esse calor produzido aquece a água que circula numa rede de tubos, criando vapor. E esse vapor que movimenta as pás das turbinas, ligadas a um gerador. E assim a energia elétrica é produzida. O vapor gerado é resfriado por um condensador e volta à rede de tubos, reiniciando o ciclo. Por isso, as termoelétricas geralmente são instaladas próximas de leitos de rio ou mar, pois a água deles é utilizada para condensar o vapor. Esse processo eleva a temperatura da água dos rios e mares onde as termoelétricas estão instaladas, pois a água é utilizada e devolvida mais quente. Isso compromete a fauna e a flora da região, além de aumentar a temperatura média nesse local. Além disso, as usinas termoelétricas queimam combustível como o diesel e o carvão. Essa queima é a fonte de gás carbônico e óxido de nitrogênio, que aumenta o efeito estufa e geram chuvas ácidas. Agora, impacto ambiental causado pela agricultura. A agricultura é uma atividade indispensável para a existência e sobrevivência das pessoas. Então, a agricultura é uma atividade humana dedicada à produção de alimentos. Não é só alimentos também, mas principalmente alimentos. E ela é indispensável, porque nós precisamos de alimentos. E por sua vez, vocês sabem, voltando aqui, tanto o processo de geração de energia e da agricultura e da pecuária é lá no espaço rural. Tá? Então, a agricultura é uma atividade indispensável para a produção de alimentos. Mas essa também é uma atividade que causa impactos ambientais.
Para fazer a plantação é necessário ter um espaço de terra fértil. Então acontece a substituição do desmatamento de uma vegetação natural para o plantio de muras agrícolas. Então a primeira coisa é limpar o espaço ali, né? O espaço mais plano, para fazer a lavoura. Já é um impacto ambiental, né? Desmatamento. Após essa substituição, ainda é preciso conter plantas que naturalmente cresciam ali. Esta ação destrói o capital genético do planeta e altera o equilíbrio dos ecossistemas. Então aquelas plantas nativas que estavam ali, elas não podem voltar no meio da lavoura, elas precisam ser disseminadas, né? Com essa disseminação dessas plantas nativas, há também a disseminação de vários animais, especialmente os micro-organismos. Além disso, a agricultura moderna é mecanizada. Mecanização da agricultura. Ou seja, utiliza equipamentos como tratores e outros maquinários agrícolas. E essas máquinas são movidas a combustíveis fósseis. Esse combustível fóssil, gente, é o petróleo, né? Do petróleo surgem vários subprodutos. Quais são os subprodutos do petróleo? Gasolina, óleo diesel, querosene, óleo lubrificante, gás butano, isopor, espuma, tá? Então todos subprodutos do petróleo. O álcool? Não, o álcool não. O álcool é um biocombustível. O álcool ele é feito, é o etanol, né? Para combustível de automóvel, ele é feito da cana de açúcar. É um produto natural, então ele é um biocombustível. Outro problema é a utilização de insumos agrícolas. Porque, voltando aqui, ó, o processo da queima de qualquer combustível fóssil, do combustível do petróleo, que é o combustível fóssil, seus subprodutos, né? A queima ou a combustão, porque você coloca, por exemplo, vamos fazer um exemplo, você coloca gasolina no tanque do automóvel, o que sai do escapamento? Fumaça. Quer dizer que ele passou por um processo de queima dentro do motor do automóvel para que os pistões trabalhassem e produzissem movimento, né? Isso é evidente. E nessa queima aí, a fumaça que sai do escapamento é dióxido de carbono, CO, totalmente nocivo aos seres vivos, plantas e animais, e nós seres humanos também, né? Outro problema é a utilização de insumos agrícolas, como adubos químicos, corretor de solo, agrotóxicos e demais produtos químicos utilizados na produção em massa. A água da chuva e da irrigação leva esses produtos para os rios, causando contaminação da água, além de comprometer o solo. Olha aí para você ver. Para a produção agrícola, você só limpar o solo e colocar a semente ali, isso não é indicativo que você vai conseguir colher alguma coisa, né? Talvez o solo seja pobre para aquele tipo de plantação, né? Talvez algumas ervas daninhas ou então insetos vão atacar a sua lavoura e você não vai produzir nada. Então tem o agricultor, né, da agricultura moderna, utiliza aí elementos para consertar isso aí, né? Um deles são adubos químicos, que possivelmente vai degradar aquele solo que está ali. Ah, mas vai ajudar a produzir? Vai. Já também os corretores de solo aqui, ó, calcário, que se utiliza nas lavouras, né? Ah, mas quando você aplica adubo e calcário, não produz mais? Produz, né? Vai produzir 2, 3, 4 anos, depois que deixar aquele solo, ele vai ficar pobre, que não vai fazer correção nele mais. Agrotóxicos, uma coisa triste aqui, ó. Agrotóxicos, eles podem ser para controlar ervas daninhas, né? O mato que nasce no meio da lavoura, e também insetos. E por sua vez eles são depositados ali, jogados na planta, são depositados no solo. E vem a chuva, né? A chuva, ou o processo de irrigação, pega esses agrotóxicos e leva lá para dentro dos leitos de água, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando os peixes, contaminando o ser humano. Tá? Outra coisa interessante aqui, ó, é isso aqui, ó, irrigação. Não sei se vocês sabem, mas o maior consumo de água potável do planeta está ligado à irrigação. Se vocês viram o processo de irrigação das lavouras, depois eu vou mostrar para vocês. É 3 processos: gotejamento, jateamento e pivô central.
O gotejamento é que eles pegam a mangueira, colocam em toda a plantação de café, por exemplo, fura um buraquinho e vai gotejando. Não gasta tanta água assim. O jateamento tem um elemento que lança água em jatos, né? Conheci uma lavoura há algum tempo que o jato é tão potente que ela lança o jato d'água. Quando ele jateia, ele lança água a 20 metros de distância. Então vai molhando a lavoura. Outra é pivô central. O pivô central gasta água pra caramba. Então tem umas rodas assim, como se fosse um trator. Ele é automático. Ele é por computador. Programa ele. De manhã ele vai e molha a lavoura todinha. Depois à tarde ele volta molhando tudo de novo. Imagina o tanto d'água que gasta. Tá? Mas é essencial para a produção. Aqui tem uma área que houve desmatamento. Retirou toda a camada desse solo, esse solo ficou desprotegido, né? Só que esse tipo de coisa aqui não é feito só para agricultura, não. É para pecuária também, é para criação de gado. Porque fazer pastagens precisa limpar a área. Impactos ambientais causados pelo consumo e pela geração de lixo. Na sociedade atual, o consumo está aumentando de uma forma desenfreada. Consome demais, né? Porque na cidade grande, por exemplo, o consumo é gigante. Onde as pessoas compram coisas mais do que precisam. Está vendo aqui o consumismo? Comprar coisas mais do que precisam. Algumas vezes por status e pela influência das propagandas. Os impactos ambientais são muitos. O consumo exagerado de bens materiais é responsável por boa parte dos impactos ambientais. Entre eles podemos destacar a alta geração de lixo. Cada pessoa na cidade grande produz cerca de 4 kg, 3,5 kg a 4 kg de lixo por dia. Uma cidade igual a Goiânia, que tem 1.600.000 habitantes, tá? Vamos fazer a conta, vou pegar a calculadora aqui para ver o tanto de lixo que produz por dia. Então, eu vou ter uma população de, você acha, de 1.600.000 habitantes. 1.600.000 vezes, vamos colocar 4 quilos por dia. Vai produzir 6.400.000 quilos de lixo por dia. Aonde isso tudo é armazenado? Ali eu tenho dois tipos de lixo, o orgânico e o inorgânico, né? Essa questão. Atualmente não dá para pensar em uma cidade sem pensar nos problemas causados pela alta quantidade de lixo gerado. É evidente a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente. Além disso, o lixo eletrônico gera poluição no solo, que leva milhares de anos para se decompor. Contudo, os principais impactos ambientais do lixo são decorrentes do descarte inadequado dos resíduos sólidos em fundos de vale, nas margens de rios e cursos de água. Essa prática gera contaminação da água, assoreamento, acúmulo de sedimento na foz de um rio ou de um lago. Esse assoreamento é quando se concentra no leito do rio, do córrego, por exemplo, muito resíduo, muita areia, e isso causa, né, até o secamento desse leito de água. Enchentes e proliferação de animais transmissores de doenças como rato, barata, mosca, entre outros. Olha impactos ambientais no Brasil. Aqui está uma imagem de uma lavoura, né, agrotóxico, próximo ao leito de água. A chuva vem, pega esse agrotóxico e joga tudo dentro da água. Fonte de contaminação. Além de ser nocivo ao próprio solo também, né? No Brasil são realizadas diversas atividades causadoras de impactos ambientais. A retirada de áreas verdes para abrir espaço para a construção de prédios, casas, fábricas, etc. causa o aumento da poluição atmosférica. Além disso, é um fator determinante para a ocorrência de enchentes e alagamentos. A mineração é outra atividade causadora de impactos ambientais no Brasil, presente nos estados do Pará, Minas Gerais e Goiás. Além dos impactos, como a contaminação das águas do pequeno garimpo, as empresas mineradoras removem áreas verdes, alterando a paisagem ambiental. A agropecuária é uma atividade muito importante para o Brasil. O Brasil é grande exportador aí de carne bovina, principalmente para a União Europeia, mas que também prejudica o meio ambiente.
Para alimentar tantos gados, grandes áreas verdes são desmatadas para o plantio de soja para produzir ração dos bois, bem como para criar os animais. Isso prejudica muito o ecossistema em diversas regiões do país, né? Então, é interessante, né? Precisa da mineração, precisa da criação de gado, precisa da agricultura, né? Da agricultura e pecuária, porém, esses tipos de produção acaba gerando problemas ambientais, né? Aqui eu tenho um leito d'água, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse leito d'água. Olha o tanto de lixo, ó. Lixo, jogando lixo, mais lixo, fazendo necessidades fisiológicas aqui, né? Pescando, lavando roupa, criação de animais, né? Isso aqui está um desarranjo total, né? Um desarranjo total aqui. Esse lixo, né, vai causar problema de saúde a essas pessoas, consequentemente. Tem um tomando banho aqui, né? Além disso, o Brasil também realiza a extração de petróleo no litoral sudeste do país. O derramamento de petróleo provoca sérios danos ao meio ambiente, pois mata peixes em grande quantidade, além de aves marinhas e outros animais marinhos, né? Esse derrame de petróleo é inevitável, né? Que próximo ali à plataforma de petróleo, onde se retira, esse petróleo acaba, né, sendo jogado ou cai sem perceber na água, né? E o petróleo, por sua vez, o petróleo é um líquido grosso, espesso, tá? Chamado de ouro negro, porque ele é preto, o petróleo. E ele não mistura com a água, ele fica por cima da água, né? Impactos ambientais e consequências. Aqui está importantíssimo, aqui, ó. Principais consequências dos impactos ambientais. 1. Alteração climática. É o efeito estufa, ou aquecimento global. Extinção de espécies e habitats. Isso é evidente. Quando eu pratico a agricultura e a pecuária, eu preciso desmatar. Ou tem pessoas que fazem queimadas, né? As espécies vão se extinguir, né? Tanto espécies da fauna, que são os animais, como da flora, né? Aumento do nível do mar. Esse aquecimento global aqui, ó, está causando o aumento do degelo das calotas polares, principalmente lá no Polo Sul. Lá na Antártica é puro gelo, né? Esse aquecimento global está aumentando o degelo desses icebergs. E por sua vez está aumentando o nível de água. O Japão é uma ilha. Estudos feitos no Japão dizem que o Japão está afundando no oceano 5 centímetros por ano. Desaparecimento dos rios, poluição do ar, isso é evidente, né? Na cidade grande, o número de automóveis, desmatamento na zona rural, diminuição da qualidade de vida. Como minimizar ou diminuir os impactos ambientais? Hoje se fala-se muito no item, né, chamado controle dos impactos ambientais, ou sustentabilidade. O processo de sustentabilidade seria usar os recursos naturais de forma consciente. Vocês já devem ter feito projetos com os professores das séries iniciais, lá no Fundamental 1. Tem uma política chamada política dos 3 R's. Não sei se vocês lembram, já viram. Reaproveitar, reutilizar, reciclar. Isso é sustentabilidade, né? Pois esses catadores de latinha são importantíssimos aí para esse processo da sustentabilidade. Que eles limpam a natureza, porque retira lá o alumínio, as latas de alumínio, né? Ganham dinheiro com a coleta dessas latinhas e ajuda no processo de sustentabilidade. Por quê? Ao invés de retirar a bauxita, porque o alumínio é feito da bauxita, o minério que se produz alumínio é bauxita. Ao invés de retirar essa bauxita da natureza, o que ele faz? Eles desmancham a latinha e reaproveitam aquilo, né? É importante.
né? É a reciclagem. Os impactos ambientais podem ser diminuídos através de ações individuais e coletivas, bem como por meio de leis e políticas ambientais. Algumas ações que podem ser feitas são elas: replantio de floresta em área desmatada. E existem algumas empresas, né? A Faber-Castell, ela trabalha com produção de lápis. Vocês que compraram as caixinhas de Faber-Castell, se vocês tiverem curiosidade de olhar por trás da caixinha, está escrito assim, Ecolápis, né? É um processo de sustentabilidade feito pela empresa. Faber-Castell é uma multinacional, ela não é brasileira. Então, o que é esse Ecolápis? Porque a madeira, o principal produto de produção do lápis é a madeira. É feita de madeira de reflorestamento. Então planta a árvore, utiliza a madeira e replanta outra, né? Chamada sustentabilidade ambiental. Separação, descarte adequada e reciclagem do lixo é o reaproveitamento, é a reciclagem, né? Do alumínio, do plástico, do papelão, alguns vidros, né? O vidro branco ainda pode ser reaproveitado, os coloridos não, porque não presta mais, né? E uma política para fazer o descarte adequado desse lixo, né? Tem lá as formas de descarte, tem o lixão, que é ali a céu aberto mesmo, despeja aquilo lá e se vira nos 30. E tem o aterro sanitário. O aterro sanitário, né? Mas antes de jogar no aterro sanitário tem que ter a separação. Para separar o lixo orgânico do inorgânico. O lixo orgânico é lixo lixo produzido por matéria orgânica, matéria viva, né? A lavagem é lixo orgânico, resto de planta, resto de animais é lixo orgânico, tá? Então a natureza tem um processo aí de reaproveitá-lo, né? Já o lixo inorgânico é vidro, madeira, plástico, vidro é que a natureza não consegue decompô-lo com rapidez. A madeira até que pode, né? O ferro muito lentamente, o aço não, tá? O vidro é eterno, nunca destrói, né? E colocar isso lá no aterro sanitário. O aterro sanitário é formado pelo processo, fura-se um buraco, coloca a lona e deposita o lixo por cima, né? Mas quando coloca o lixo orgânico lá dentro, ele produz um líquido chamado chorume. Esse chorume, por sua vez, ele polui o recurso hídrico, né? As águas do lençol freático. Utilização de transporte coletivo. As pessoas acham que transporte coletivo na cidade é um veículo para transportar pobre. Não. É um tipo de transporte implantado na cidade para se evitar que os carros saiam nas ruas. Uma cidade de 1 milhão de habitantes. Se cada pessoa tiver um carro, vai ser 1 milhão de carros na rua. Vai ser o quê? Engarrafamento, poluição exagerada, não é verdade? Então, eles deixando o carro na garagem, entrando de transporte coletivo, né? O ônibus só daqueles biarticulados lá de Goiânia, tanta gente que aquilo leva, né? Então, uma forma de quê? De evitar que tenha muitos transportes que utilizem combustível fóssil na cidade, né? Essa é a função do transporte coletivo. Não é só para carregar pobre, não, tá? Para evitar o grande acúmulo de automóveis nas ruas das cidades, evitando também alto índice de poluição. Transporte coletivo que sejam, né, realmente bem feito esse processo. Utilização de produtos biodegradáveis. O que é biodegradável? Que a natureza descarta. Hoje, você vai ao supermercado, o tanto de sacolinha você leva para casa. Aquela sacolinha, se ela não for biodegradável, ela leva até 10, 12 anos para ser destruída pela natureza. Existem alguns elementos que são biodegradáveis, tá? Por exemplo, não sei se vocês viram, as indústrias trabalhando com o processo de utilização de elementos biodegradáveis. Sacolinha biodegradável, ela desmancha muito rápido. Você olha no pé da sacolinha assim, plástico biodegradável. Canudinho de papelão, canudinho de metal,
que você carrega na bolsa, na sua sacola, você usa e depois você guarda e lava e guarda e utiliza de novo, né? O iFood está trabalhando aí com processo de embalagem feita de mandioca, né? Então é uma forma de não jogar muito lixo na natureza, desde que seja jogado ele seja biodegradável também, né? Redução do consumo ao utilizar o essencial. Largar de consumir aquilo que não precisa para ficar em casa, guardar, de repente joga no lixo, né? Existem alguns países aí que são ricos, caso do Japão, diz que o lixo do Japão é o lixo mais rico do mundo, né? Porque como eles têm boas condições financeiras, que eles recebem bem, lança um computador de última geração, ele pega aqueles deles e joga no lixo, né? Evitar essa forma de consumo exagerado. Aqui quem quiser ver depois, aonde o texto está disponível, mas eu vou colocar ele junto com as atividades de vocês. A escola vai imprimir e entregar para vocês, tá? Ok? Ainda vou dar mais uma aula na semana que vem sobre essa questão aí que eu falei para vocês lá em cima, tá lembrado? Lembrado, vocês levam na memória, tá? Sobre as formas de solo, as formas de relevo e o solo, tá bom? Então, muito obrigado a vocês e até a próxima aula. Um abraço.